Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa receita. É o pastel de forno com recheio de carne e um toque de pimentinha. E a massa, é mega saborosa, massa de milho. Então fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção, para você saborear com família, amigos ou vender e conseguir uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo? Aqui na panela eu tenho uma cebola média e um dente de alho. Eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. 300 gramas de carne moída, essa carne é a patinho, mas você pode usar qualquer uma aí de sua preferência. Uma colher de chá de colorau, meia lata de milho, na verdade anote aí no seu caderninho, uma lata de milho. Eu tenho aqui meia lata e vocês vão entender. Esse ingrediente aqui eu não vou falar agora não, vamos seguir aqui. Só um minutinho, viu, pessoal? É aqui algo especial. 2 colheres de sopa de tomate seco. E se você não quiser usar o tomate seco, pode usar o outro tomate. Só tenha o cuidado de remover as sementes e corte em cubinhos. 1 colher de sopa de tempero tártaro. É um tipo de tempero desidratado. Aqui tem tomate seco, cebolinha, salsinha. Se você não quiser colocar, não tem problema. E aqui é pimenta calabresa. Aqui tem 1 colher de sopa rasa, tá, pessoal? De pimenta calabresa. Tenha cuidado que isso daqui arde muito. Sim, sobre esse tempero aqui. Gente, eu tenho os melhores seguidores do YouTube. Sério. Vocês são, assim, maravilhosos, porque não é porque eu faço salgados há 339 anos que eu sei de tudo, não. Gente, isso daqui quem me ensinou foi uma seguidora. O nome disso daqui é fumaça em pó. Sério? Gente, fumaça em pó para temperar carne moída. É assim, uma explosão de sabor. Você precisa usar isso aí. Eu já conhecia como um líquido, sabe? Mas assim, em pó mesmo, eu não conhecia. E não é que eu fiz o teste e o negócio é bom? Gente do céu, eu não vou usar essa quantidade toda não. Eu vou usar apenas 1 colherzinha rasa de chá. Aqui eu só coloquei para que você veja a qualidade desse tempero. É um pozinho mesmo, viu, pessoal? Ele é muito cheiroso, ele é defumado, ele é tudo de bom. Ele traz aquela explosão aí de sabor para o recheio de carne. Vocês vão amar. Aqui na panela eu vou colocar 3 colheres de sopa de azeite e vai ser no olhômetro mesmo. Se você quiser colocar óleo, pode. E eu vou refogar a carne aqui com a cebola, o alho e o azeite. A nossa carne já está completamente refogada. E todos esses ingredientes eu posso colocar na panela com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes e esse daqui eu vou colocar apenas uma colher bem rasa. Misture tudo. E aí você pode estar se perguntando, Edva, você não colocou sal? Realmente, não coloquei e foi proposital. Sabe por quê? Porque a fumaça em pó, ela é salgada e o caldo de legumes também já tem sal. Agora observe só. Tá vendo que esse é um recheio assim, bem soltinho? Olha. E eu preciso dar cremosidade a esse recheio, porque do jeito que está aqui, se eu for pegar e colocar dentro do pastel, aí o que é que vai acontecer? Fica muito solto, sabe? Então, eu vou mostrar aqui uma misturinha que eu costumo fazer. Aqui no copo eu coloquei 1 colher de sopa de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de leite em pó. Aí você pode pensar, não vai ficar doce não, Edva? Não, não fica doce. Se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que todas as vezes que eu vou dar cremosidade a algum recheio, eu faço essa misturinha. E aqui de água,
eu estou usando aqui 200 ml de água. Esse copo aqui, ó, pega 200 ml de água. Aí agora eu coloco e não conta pra ninguém não. É segredinho meu e seu, essa cremosidade, tá? Tô brincando, pessoal. Agora leve para o fogo para que esse caldo aqui fique todo envolvido aqui junto com a carne. E quando é que você vai saber o ponto? Quando você perceber que não tem mais líquido assim, para que você possa pegar desse jeito. Observe o passo a passo. Pessoal, o sabor desse recheio aqui apimentado é tudo de bom. Vocês precisam fazer. Escreva aí no seu caderninho. A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. E você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Cubra para evitar que crie uma película aqui por cima. E não se preocupe que o plástico não vai derreter. Agora deixe esfriar. Lembra da lata de milho que eu falei? Então, aqui eu vou adicionar dentro da lata até encher. Essa é a medida de água que eu preciso. Vou adicionar no liquidificador e vou bater. Coe o caldo de milho. Não deixe de coar, tá bom? Por que eu tenho que coar o caldo de milho? Porque o milho, ele tem uma pelinha. E se eu não tirar, olha só. Essa pelinha, sabe o que é que vai acontecer? A nossa massa, ela não vai ficar uma massa lisinha, vai ficar uma massa grosseira. Olha só. Em uma vasilha, coloque 200 gramas de manteiga ou de margarina. Se você for usar margarina, use uma margarina com 80% de lipídios. Adicione 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Uma colher rasa, bem rasa, tá, pessoal? De sal. Aqui tem 150 ml de caldo de milho. Eu começo misturando com o garfo. Pronto, a nossa massa aqui, ela já está com uma aparência de uma farofa. Olha só. Misture o caldo para que fique aqui todo envolvido com a água, porque eles se separam, viu, pessoal? Então, anota essa diquinha aí. E essa é uma massa muito fácil de dar o ponto, viu, pessoal? E de unir também. Olha. A massa aqui já está toda unida. E olha só. Gente, essa massa, ela é perfeita. Agora eu vou colocar em um saco e vou levar para a geladeira para ela descansar por uns 10 minutos. Por que isso? Porque como eu trabalhei com a massa, misturando os ingredientes, a manteiga aqui, ela tende a derreter. E essa é um tipo de massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Uma outra dica é que não fique misturando demais, tá? É o tempo, assim, que você percebeu que uniu ali a farofa, colocou o caldo, uniu com suas mãos, pronto, acabou. Faça a bola e já coloque dentro do saco. Geladeira. A nossa massa já descansou. E olha só a qualidade dessa massa, pessoal. Olha só. Ela é perfeita para trabalharmos. E para abrir a massa, eu vou usar um rolo de massa ajustável. Eu vou abrir a massa aqui na espessura de 3 centímetros. Mas se você não tiver esse tipo de rolo, gente, não deixe de fazer. Use o kit importado, que eu sempre uso aqui no canal. Quando eu vou abrir qualquer massa, massa de empadas, massa de pastelzinho, massa de empadões, eu uso a espessura aqui, olha só, do espeto de churrasco, que é assim, maravilhoso. Eu vou mostrar pra você, tá? Mas primeiro eu vou fazer esse aqui. 3 milímetros. Se você não for abrindo esse rolo, você vai medir assim.
a espessura usando o palito de churrasco com o rolo, olha só. Aí você vai perceber que a massa está na espessura do palito. Então, não deixe de fazer. Use esse kit mágico aqui, tá bom? Essa é uma massa maravilhosa de trabalhar porque ela não gruda. E para cortar a massa, eu vou usar um cortador de pastel. E o lado para o corte é esse daqui, que eu não me canso de falar para vocês, que eu aprendi, tem o que? Um ano, eu acho, que eu aprendi a cortar com esse lado aqui, e eu corri e vim mostrar para vocês. Hoje eu vou fazer do tamanho aqui, como se fosse um pastel para lanchonete. Se você não tiver esse tipo de cortador, para que você tenha noção aqui desse aro, você pode cortar com uma vasilha redonda, com uma tampa. E o aro aqui, olha, é de 15 centímetros. Se você quiser fazer o pastelzinho de forno para festa, eu já tenho aqui no canal. É esse aro aqui, o tamanho dele é de 8 centímetros. Você também pode usar uma forminha de empadas para cortar. Fique livre aí você corta. Mas hoje eu vou cortar com esse tamanho aqui. Olha, você sabia? Ai, gente, a gente aprende a coisa, viu? Você tem que trazer um pouco da massa aqui para a borda do dentinho, porque se você não fizer isso, não vai fechar. O nosso recheio já está frio. Escreva aí no seu caderninho. Não trabalhe com recheio quente. Por quê? Porque se você pegar o recheio quente e colocar na massa, é uma massa um pouco amanteigada. Aí o que é que vai acontecer? Vai começar a derreter ali a manteiga da sua massa, e sem contar que pode ficar uma massa, como é que eu posso dizer, solada. E aí você não vai ter a cremosidade do recheio e um pouco de crocância da massa. Não vai ter porque tudo ali se desfez. Então, trabalhe com ele completamente frio, tá bom? Observe que a profundidade aqui é a quantidade que você vai colocar. Existe uma profundidade, sabe, pessoal? Em cada um deles, olha. Tá vendo? Dá pra ver, né? Tá no nível da borda. Então, aí eu tenho certeza que vai ficar perfeito. Fecho e pressiono. Tiro o excesso. Olha. Olha só. Quando você for colocar na forma, não precisa untar a forma. E a quantidade depende do tamanho aí que você escolher o seu cortador. Como eu escolhi o maior, me renderam aqui 9 unidades. Sobrou essa porção e eu vou fazer uma decoração com esse molde. Eu já tenho aqui no canal passo a passo de como congelar o pastel de forno. Eu vou deixar o link para vocês. E foi no pastel de forno para festa. Eu modelei nesse daqui, ó, no menor. Mas o passo a passo para congelar esse daqui, tamanho de lanchonete, é a mesma coisa. Você pode apertar assim com o garfo só para finalizar, sabe? Aqui é bem na pontinha, é só para dar um charme aqui. Olha só. Muda bastante, né? Eu vou finalizar fazendo uma decoração aqui com esse cortador em formato de flor. Qual a espessura? Pouquinho, pessoal, 3 milímetros. Não é muito, não. O rendimento, 9 unidades. Então, eu vou fazer aqui, ó, 9 flores. Vou fazer uma bolinha só para finalizar aqui por cima, assim.
Eu tô passando aqui um pedaço do queijo parmesão no lado mais fino do ralador, para dar esse detalhe aqui, olha. Para finalizar, assim. Vou precisar também de 2 gemas e eu removo a película. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Para o empanado não soltar, eu coloco meia colher de sopa de azeite. Ediva, se eu não quiser colocar azeite, posso colocar óleo? Pode. E só agora, depois de pincelados, é que eu vou colocar a decoração. Por quê? Para colar. Porque se eu pegar simplesmente aqui, ó, e colocar, não cola não, tá? Depois de assado, vai soltar tudo. Pincele a flor. E finalize com as bolinhas. Depois que eu coloco as bolinhas, não pincelo a bolinha não. E qual o objetivo aqui da flor ou até mesmo do queijo parmesão? É porque você pode usar uma massa básica do pastel de forno, de uma vez só você pode fazer 1 quilo, 2 quilos e fazer 3, 4 ou 5 recheios, e aí você vai identificar. Isso facilita tanto para você como para aquele cliente fiel. O meu forno já está pré-aquecido em 200 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Porque essa massa aqui, ela não vai murchar, não vai se quebrar, nada disso. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso falar isso para vocês, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20 a 25 minutos. E para você ter noção, para saber aí quando que eles estão assados, você vai perceber, a coloração aqui muda, fica bem douradinho. Agora escreva aí no seu caderninho. Não tente tirar da forma agora, porque eles aqui ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Se você tentar tirar agora, pode até quebrar. Então deixe se firmar um pouco. Prontinho, pessoal. Os nossos pastéis já esfriaram um pouco. E é fácil de soltar. Olha, lembre-se que eu não untei a forma, porque como essa massa já é uma massa um pouco gordurosa, não precisa. Olha só. Perfeito, né? Gente, não aguento não. O cheiro aqui tá bom demais, eu vou experimentar. Gente do céu. Que negócio bom é esse? Que massa maravilhosa. O tempero aqui desse recheio é assim incrível. Sobre as embalagens, você escolhe qualquer uma aí de sua preferência. Aí você coloca a tampa, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Olha só. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.